É um prazer a gente se encontrar mais uma vez para essa nossa conversa simples, direta, clara sobre o Evangelho. E eu quero ler no Evangelho de João, no capítulo 14, um texto que começa no verso 16 e diz assim: Jesus falando: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, e porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama, esse será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei. Disse-lhe Judas, não os Iscariotes: De onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o Pai o amará, e nós viremos para ele, e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que estás ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. É interessante. Há alguns domingos atrás eu falei aqui para você sobre aquela expressão de Jesus contida aqui nesse texto que nós lemos, na qual ele diz: convém-vos que eu vá. E eu falei a respeito de coisas que são para nós essenciais e importantes e que a gente acha que se elas se ausentarem de nós, nós não conseguiremos nunca mais viver, ao mesmo tempo em que nada mais essencial do que Jesus. E a presença física dele entre os discípulos era o que para os discípulos havia de mais importante. Ele, no entanto, não acredita nisto. Ele diz: convém-vos, será melhor para vocês que eu vá. E que ao invés de ficar aqui, limitando a experiência de Deus ao tempo, ao espaço, à geografia, se eu estou com vocês ou não estou ali, melhor do que isso, melhor do que Deus convosco, é Deus em vós. Melhor do que eu com vocês, serei eu em vocês. E é esse o tema que ele está tratando aqui, dizendo que ele está para ir, que será melhor para os discípulos, porque se ele for, ele mandará um outro Consolador. Que ele diz, esse outro Consolador, que é o Espírito Santo, é ele mesmo, Jesus, em espírito. Ele diz mais adiante, porque quando o Espírito Santo vier, ele vai receber do que é meu e vai comunicar a vocês. E o que Jesus fala para descrever aqui o Pai, o Filho e o Espírito Santo é de uma simplicidade que deixa todos atônitos. Ele diz: eu e o Pai somos um. De um outro lado ele diz: o Pai é maior do que eu. De um outro lado ele diz: se eu não for, o Pai não enviará o Espírito Santo. Se eu for, eu lhe enviarei para vós outros. O Espírito Santo que vem, ele não vai falar de si mesmo, mas vai falar da parte do Pai. Aí Jesus prossegue e diz: ora, tudo quanto o Pai tem é meu. E conclui dizendo: o Espírito Santo vai manifestar e comunicar a vocês do que é meu. Por isso não existe essa converseira toda, a gente ficar discutindo sobre a Trindade, como é o Pai, como é o Filho, como é o Espírito Santo. Tudo isso é conversa para quem quer ter um bisturizinho na mão e fazer dissecação de Deus como se fosse possível. O cara acaba virando teólogo no processo. Jesus simplifica tudo. Quem me vê a mim, vê o Pai.
Então, não precisa perguntar pelo Pai, olha para mim. Por outro lado, ele diz, aquele que me ama, ama o meu Pai. Aquele que ama o meu Pai, me ama. Por outro lado, ele diz, eu vou lhes mandar um outro Consolador. Ao mesmo tempo, ele afirma, voltarei para vós outros, não vos deixarei órfãos. Portanto, ele está dizendo que esse Consolador seria a presença dele que não permitiria existencialmente que os discípulos se tornassem órfãos de coisa alguma, de coisa nenhuma, porque Jesus mesmo estaria habitando neles. E aí chega e afirma realidades ainda muito mais fortes, quando diz o seguinte, olha só, naquele dia, quando isso acontecer, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Quando isso acontecer, vocês vão saber. Vocês não vão teologizar, não vão filosofar, vocês vão saber. Porque esse não é um saber para se transformar em compêndio. É um saber que excede a todo entendimento, que só acontece como saber quando a pessoa experimenta, prova, dentro dela mesma. Então, após ter dito isto, o texto introduz aqui um assunto que tem a ver com Judas, não os Iscariotes, que, ao ouvir estas coisas, chega e diz assim, de onde procede, Senhor, que tu estás de manifestar-te a nós e não ao mundo? Ora, é estranha esta pergunta, porque Jesus está dizendo, eu vou enviar um outro Consolador, não vou deixar vocês sozinhos, não fiquem nostálgicos, não fiquem pensando que porque eu estou indo vocês vão perder alguma coisa, vocês não vão perder nada, vai ser melhor para vocês. Eu vou enviar a mim mesmo em espírito para vocês. É o Espírito que procede da parte do Pai. Ele vai receber do que é meu e do que é meu ele vai comunicar a vocês. Ninguém terá absolutamente nada a perder, só a ganhar. Hoje a experiência de vocês é com Deus no meio de vós, é Deus habitando com vocês. Mas depois que eu for, a experiência será diferente, será Deus morando em vocês, habitando em vocês. Não serei mais eu com vocês, mas eu em vocês pelo Espírito Santo. Aí Judas, não os Iscariotes, disse, mas Senhor, a gente estava pensando que o Senhor ia fazer isso tudo para o mundo inteiro ver. Para o mundo inteiro saber que nós não seguimos ao Senhor esses 3 anos em vão. A gente quer que o mundo inteiro veja. Por que ao invés de te manifestares ao mundo, tu vais te manifestar a nós, essas pessoinhas aqui que não fazem diferença em coisa nenhuma? Por que essa tua manifestação será a nós e não ao mundo? Ora, Jesus já tinha explicado. Ele disse, o Espírito Santo está vindo e o mundo não pode receber o Espírito Santo. O mundo não pode, porque o Espírito é santo e o mundo jaz no maligno. O mundo não quer nada com Deus, não quer nada com o Espírito Santo, não quer nada com bondade, com amor, com misericórdia, com perdão, com um coração sereno, com paz, com lucidez sábia e sóbria. O mundo não gosta dessas coisas, não. O mundo não quer pensar, o mundo não quer discernir, o mundo não quer compromisso, o mundo não quer responsabilidade, o mundo não está nem um pouco interessado em renúncia, o mundo não está interessado em soluções de paz, o mundo está interessado em ver quem é que tem mais força, quem é que manda em quem é que subjuga quem é que obedece a quem. É assim que o mundo é. E o mundo só recebe o que ele pode pegar, apalpar, medir, contar, mensurar, avaliar. E Jesus diz, o meu espírito não é assim. Por isso o mundo não pode receber o meu espírito se antagoniza com o espírito que está espalhado na teia do mundo, nas construções humanas, extremamente perversas e só egoístas. Então, Judas, como é que você quer que eu me manifeste ao mundo se o mundo não pode receber o Espírito Santo? Porque não o vê nem o conhece. E não o conhece porque nunca tenha sido apresentada, porque em sendo apresentado não gosta, não quer. Por quê? Ora, o Espírito Santo é igualzinho a Jesus.
Tem gente que pensa que o Espírito Santo é um Jesus sofisticado, etéreo, complicado, que não aceita piadinha nem brincadeira, um Jesus diferente de Jesus, um Jesus que se alguém disser qualquer coisa errada, corre o risco de sofrer uma danação eterna. É isso que se pensa do Espírito Santo. Então, que ele é aquele Espírito, quando se derrama no meio do povo, um grita para lá, outro pula para cá, outro vira lagartixa, o outro gargalha igual uma hiena, ou seja, seria também um espírito só de arrebatamentos improdutivos, é o que as pessoas pensam. Mas Jesus disse, o Espírito Santo sou eu em vocês. O Espírito Santo recebe do que é meu e comunica isto a vocês. Como é que o mundo vai receber o Espírito Santo se o mundo não me recebe? Se eu estou à porta e bato e ninguém abre a porta, ouvem a voz e não abrem a porta, como é que eu vou me manifestar ao mundo se o mundo não me recebe? Como é que o mundo vai receber o Espírito Santo se o mundo não lida com nenhum dos valores do amor que são os valores do Espírito Santo? O mundo recebe outros espíritos, um Exu Caveira, uma Pombagira, um Zé Pilintra, um safadinho desse que chega para comer a alma das pessoas todas, para fazer barganhas, negócios, para propor acertos, para dizer tudo isso eu te darei se prostrado me adorares. Esse é o espírito que está no mundo, esse é o espírito que as pessoas seguem, esse é o espírito do príncipe da potestade do ar. Esse é o espírito que está aí, ó, fazendo a cabeça. Esses são os espíritos, principados, potestades, poderes tenebrosos deste mundo escuro, obcecando a mente das pessoas, gerando fixações, estimulando os sentimentos de ódio, de raiva, o tempo todo. Por isto, Jesus diz, Judas, como é que eu vou me manifestar ao mundo se o mundo não quer nada do que seja o meu espírito? E aí ficam duas questões que eu queria tratar com você hoje. A primeira, se você é um discípulo de Jesus, desses que faz a pergunta do tipo Judas, não o Iscariote, essa pergunta que ele fez, Senhor, de onde procede que tu estás para te manifestar a nós e não ao mundo? Se esse é o seu caso, eu quero dizer a você o seguinte, você não está sozinho. Tem um monte de discípulos de Jesus que são discípulos da igreja, discípulos do cristianismo, discípulos dos projetos de construção de templo, de torre, de qualquer coisa que se diga, vamos construir uma torre para o reino de Deus e colocar lá em cima uma placa, Jesus é o Senhor. Aí todo mundo dá dinheiro, 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 porque quer que o mundo veja Jesus. A pergunta de Judas, de onde procede que tu estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Porque o discípulo gostaria, era não que Jesus estivesse morando dentro dele. A maioria gostaria que Jesus estivesse assentado num templo lá em Jerusalém, dando as cartas, assim, quem pode, quem não pode, não. Obama entra, ou Obama sai. Tira Hugo Chávez, arranca esse ditadorzinho perverso. Vamos dar um jeito no Bin Laden. Era isso que os discípulos gostariam, que Jesus estivesse num trono ali, como um super mafioso cósmico, com poderes de uma presidência absoluta, fazendo isso, e os discípulos todos dizendo, vocês viram como o nosso é o maior e o melhor? Mas Jesus não é palhaço, e o reino de Deus não é brincadeira. Por isso ele diz, por que que você fica com essa ilusão? De que um dia o mundo vai ficar me aplaudindo. Esse cenário não existe. Não pode existir nem como fantasia. O mundo só vai saber que eu sou eu, Jesus diz, quando eles virem o Filho do Homem descendo com poder e grande glória, com seus anjos enchendo todos os céus. E todo olho verá. Nesse dia, todos vão bater no peito e se lamentar por terem deixado a história humana chegar ao ponto de irreversibilidade. Mas até então, enquanto der para eles irem se enganando, eles irão se enganar até a morte. Por isso, a minha manifestação não será o mundo. A minha manifestação é aquele que é meu discípulo, é para aquele que me ama.
E aí vem a segunda coisa que eu queria dizer a você. Tem gente que fica dizendo o seguinte: eu quero receber o Espírito Santo. Aí o indivíduo vai para um monte alto, passa noites e noites orando: Espírito Santo me visita, Espírito Santo. Aí ele fica ouvindo alguém ao lado dele falando em línguas, e a pessoa fala tanto aquela língua que ele acaba aprendendo uma espécie de iásis de língua estranha. Ele acaba aprendendo. E no mesmo grupo, infelizmente, como não é genuíno, na maioria das vezes, a maioria acaba aprendendo a língua do grupo, a língua mais falada no grupo, as algaravias estáticas mais repetidas pelo grupo. E ficam pensando que isso teve a ver com a visitação do Espírito Santo. Mas teve apenas com um concurso de espiritualidade que a igreja determinou que quem fala em línguas é mais espiritual do que quem não fala em línguas. Aí o pobrezinho, como não quer ficar menos espiritual, acaba aprendendo a falar. Também se diz que quem frequenta profetisas e ouve profecias é mais espiritual do que quem não frequenta profetisas e não ouve profecias. Aí o coitadinho começa a fazer fila na porta das profetisas. A maioria delas, tem algumas que são genuínas, mas a grande maioria ou são apenas paranormais ou são apenas grandes aproveitadoras que começaram um dia até bem intencionadamente, mas depois começaram a se tornar bruxas de crentes. Ou então o indivíduo, nessa intenção de buscar o Espírito Santo, começa a se lancetar, a se negar. Ele gosta de comer pudim de leite, mas ele não come pudim de leite porque ele diz: eu vou consagrar esse pudim de leite ao Espírito Santo, que eu quero que o Espírito Santo me visite. Aí ele, não acontece nada com ele. Aí ele diz: não, mas eu quero receber o Espírito Santo. Aí ele fica 30 dias indo a uma corrente de oração para receber o Espírito Santo. E ele fica todo dia torcendo para ficar muito arrepiado, para tremer, quem sabe para cair, para fazer uma catarse, qualquer coisa, porque senão ele não recebeu o Espírito Santo. É tanto folclore, é tanta enganação, que dá tristeza até o fim. Porque Jesus disse: como com o Espírito Santo não tem nada a ver com isso. Ele disse o seguinte sobre receber a Ele, Jesus, receber o Espírito morando em nós, habitando em nós. Disse: aquele que me ama tem os meus mandamentos, conhece os meus mandamentos. Esse que tem os meus mandamentos e os guarda, e os observe. O mandamento dele não é: não coma doce de leite, não beba Skol, não vá ao cinema, não é nada disso. O mandamento dele é amor. Se me amais, guardareis os meus mandamentos, e o meu mandamento é este: que vos ameis uns aos outros, que vos respeiteis uns aos outros, que cuideis uns dos outros, que não julgueis uns aos outros, que perdoeis uns aos outros. Esse é o mandamento dele. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda e os pratica, esse é o que me ama. Não é o que constrói uma torre e bota o nome Jesus em neon escrito em cima. Esse aí às vezes faz isso só para não ter que viver o meu amor. Mas o que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e nós viremos para ele e faremos nele morada. Que morada? Uma segunda morada? Uma morada do Pai, do Filho, uma outra do Espírito Santo? Não, é uma morada só, é um Deus só. A morada que ele está falando que ele e o Pai farão em nós é essa presença do Espírito Santo em nós. Por isso não tem mistério aí onde você está. Você não tem que subir o Monte Everest para invocar o Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus. E é simples como Jesus. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que disser: Senhor, eu te quero, esse recebeu o Espírito Santo no ato do desejo. E Jesus mesmo nos diz, aqui em Lucas, no capítulo 11, algo que eu quero ler de maneira muito simples e calma, que é para você guardar no seu entendimento. Lucas 11, 9, diz assim: por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á,
Buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai, que se o filho lhe pedir um pão, lhe dará uma pedra, ou se lhe pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra, ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Pelo amor de Deus! Jesus disse, vocês estão pensando que eu sou como vocês? Vocês é que são maus, negociam com os filhos de vocês, são cheios de veneta, de caprichos, de imposições, de regras. Comigo não é assim, com meu espírito não é assim, com meu pai não é assim. Se vocês que são maus no fim, acabam fazendo a coisa boa para o filho, por imposição do instinto, ou até por medo de julgamento social, vocês fazem, porque um pai, afinal, é coisa de pai, faz com filho, mãe tem que fazer isso por filho. Então, até na maldadezinha egoísta de vocês, vocês acabam no fim fazendo o que deveriam. Quanto mais o Pai Celeste, que não faz barganha com ninguém, basta que alguém chegue me amando. Se você me amar, Jesus disse, você vai me obedecer, porque quem é que me ama para me trair? Me ama para pisar em cima de mim todo dia, me ama para fazer mal ao próximo. Quem faz assim não me ama. Agora, quem me ama obedece os meus mandamentos. Os meus mandamentos são amor, graça, bondade e misericórdia. Aquele que me ama guarda os meus mandamentos. É simples assim. E aí você será habitado pelo meu Pai, você será habitado pelo meu Espírito, você será habitado pela minha presença. O Espírito Santo sou eu morando em você. Você não gostaria hoje de, ao invés de ser uma pessoa que fica procurando Deus em altares, em igrejas, em novenas, em passeatas, em adventos, em eventos, deixar de ser esse pagãozinho procurando cruzes, crucifixos, torres santas, montes santos, ao invés disso passar a ser alguém que carrega Deus em si, que carrega o Espírito Santo na simplicidade do ser. Aí você fica achando que vai ter que receber uma visitação que vai fazer ficar você tremendo todo, arrebatado. Não é nada disso. Basta você dizer, eu creio, eu quero. E dizer, Jesus me ajuda, eu quero ser uma pessoa simples, que vai fazer o caminho da obediência, do mandamento, do Evangelho, que é amor, perdão, graça, misericórdia, bondade e verdade. Eu quero isto. E eu quero receber o Espírito Santo. Tem gente que vai a sessões estranhas, na penumbra, invocar espíritos de falecidos e acabam recebendo espíritos de demônios. Mas o Espírito Santo você não quer. Sabe por quê? Porque com o espírito do demônio você entra na calhordice, na safadeza, você já chega lá, é para fazer o despacho da perversidade, que é para você ficar ficar piorado ainda, junto com esse conluio, com esse espíritozinho da farsa. Agora, o Espírito Santo é o Espírito da verdade. Aí verdade já tem gente que não quer. Estão tão viciados na mentira, a mentira está tão plantada neles que Espírito da verdade eles não querem. Então, no fim, se você ficar cheio de capiroto, de espírito maligno, de espíritos obsessores, perversidade espiritual, não reclame. A gente acaba carregando no peito o espírito que a gente invoca com os fatos e os atos da nossa vida. E mais do que isso, a gente acaba construindo um espírito perverso em nós mesmos, que não dá lugar ao Espírito Santo, ao Espírito de Jesus em nós jamais. Eu vou ficando por aqui, querendo invocar o Espírito Santo com você, querendo convidar você a não ser um cristão do cristianismo,
que frequenta um lugar para dizer: hoje eu visitei a casa de Deus. Eu tenho pena de quem visita a casa de Deus, eu morro de pena de você, se você é daqueles que para terem um encontro com Deus precisam visitar a casa de Deus. Deus só tem uma casa, o seu coração, ou é o meu coração, ou Deus tem tantas casas na terra quantos corações abertos para Ele haja, mas Ele não habita em nenhuma mesquita, em nenhuma sinagoga, em nenhum templo de São Pedro, em nenhum santuário dedicado a quem quer que seja, a nenhum templo evangélico. Ele não habita nada disso. Isso aí é prédio da prefeitura no qual se paga IPTU. É só isso, que tem uma placa com o nome de qualquer coisa na frente, mas Jesus não habita lá. Ele só habita aqui. Então, meu querido, se você quer ser esse cristãozinho que visita a casa de Deus, faça boa viagem, mas você vai andar oco a vida inteira, sem Deus na vida. Precisando todo sábado, domingo ou quarta-feira ir a algum lugar para fazer um sacrifíciozinho de bodes e de touros, ou fazer um sacrifíciozinho psicológico, uma catarsezinha emocional para dizer: eu visitei a casa de Deus. Pare de besteira. A vontade de Deus é habitar a única casa que Ele quer habitar, que é seu coração. Se Ele não habitar aí, o universo inteiro não o comporta, você entendeu? Por isso eu oro. Senhor Jesus, eu quero pedir que essa pessoinha que está me vendo agora, que entendeu, que tem entendido, que tenha entendido, eu imploro que Tu derrames o Espírito Santo no coração dessa pessoa pela fé, e que ela receba, que ela tome posse, que ela caminhe segura, lendo a Tua palavra e se enchendo do Espírito do Evangelho, para que a mente de Jesus seja formada nela. É o que eu te peço, Senhor, em Teu nome, Jesus. Amém. Eu quero agora convidar você desejar vir, não uma visita à casa de Deus, porque Deus não mora no La Salle. Lá no La Salle, nós é que vamos lá uma vez por semana. Você está vendo o endereço passar aí, anote, na 906 Sul, todo domingo às 19 horas. Estou esperando você lá. E vá no meu site, www.caiofabio.com, tá bom? Beijão, beijão, que o Senhor Jesus te abençoe. Tchau. Apareça, hein? Tchau.